Então, aqui Joás, ele é sócio fundador da Controllers Consultoria, ele é contador, tem a formação em MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças pela FGV, empresário contábil, especialidade em contabilidade da indústria da construção civil em geral e na incorporação e empreendimentos imobiliários. Experiência de 30 anos, dos quais 28 anos foi gerente de contabilidade de uma grande corporação a nível nacional, com participação de fusões, cisões e incorporações dentro do grupo econômico. Ele é especialista em estruturação societária e tributária. Hoje, como empresário contábil, possui cerca de 70 grupos econômicos, com aproximadamente 300 empresas PJ de diversos níveis, pequeno, médio e de grande porte. Você acha que ele tem alguma coisa boa para compartilhar com a gente? Então, Joás, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo. Nosso convite é ter você aqui. Obrigado. Então, arrebenta. Bom, gente, a minha parte ficou na importância da contabilidade nos negócios, né? Então, vou contar uma historinha aqui bem rapidinho, né, para abrir o parênteses. Eu acho que alguns vão se identificar com isso, mas quando eu cheguei, meu filho estava no primário e eu acredito que tinha algum tipo de aula de profissão, né? Qual é a profissão, né, que você vai querer ser? Qual é a profissão que você vai ser quando crescer? Então ficou esse questionamento, né, e perguntaram assim, qual é a profissão do seu pai? Meu filho chegou para mim, depois da aula, falei, pai, qual é a sua profissão? Eu falei, sou contador. Aí ele olhou assim para mim. Aí eu fiz, sim, meu filho, por quê? Ele fez, contador, pai. Contador faz o quê? Eu fiz, meu filho, conta. Médico cuida de pessoa, bombeiro salva a gente, né? Policial prende, né? E contador conta. Aí ele ficou assim pensando e tal. Aí eu fiz, por quê, meu filho? Não, porque a professora perguntou. Eu fiz, bom, ok. Aí eu cheguei e fiz, e amanhã você vai dizer o que? Ela vai querer saber o que é que eu vou querer ser. Eu fiz, diga a ela que você vai querer ser prático. Aí ele, prático? Aí ele olhou para mim e fez, prático. Aí ele, o que é prático, pai? Eu expliquei. Prático é aquele cidadão motorista, né, que estaciona o navio, né? Que faz o estacionamento do navio. Aí ele fez, tá certo. Eu fiz, e esse pessoal ganha muito mais dinheiro do que contador, né? Aí ele, é mesmo, pai? Ele abriu o olho, no outro dia ele veio e fez, e aí, meu filho, que aula de hoje? Aí ele fez, eu disse que ia ser prático. Aí eu fiz, e ela pensou que era o quê? Ela pensou que ia ser cozinheiro. Aí eu, tá, beleza. Bom, gente, então, pronto, parte da gente que gosta de empreender, né, nós partimos de um negócio, né, vem dentro da gente de fazer alguma coisa para que a gente possa crescer na vida, para que a gente possa ganhar dinheiro, para que a gente possa, né, empreender. Então, a habilidade do empreendedorismo aqui, que não está pegando, né? Ali não pega ali não, né? Pega, pronto. O empreendedorismo aqui eu trouxe só acredito que todo mundo já conhece, mas empreendedorismo aí é a capacidade de identificar uma oportunidade, né, onde a gente pode ter essa oportunidade, né, de negócio e transformá-la em uma empresa bem-sucedida. É isso que a gente quer que nossos negócios aconteçam, certo? Então nós temos que ter a habilidade de criar, desenvolver e gerir um negócio, mas existem riscos e esses riscos têm que ser calculados, né? Então é importante essa ênfase, porque riscos calculados ele tem que ser medidos. Dantas colocou muito bem a questão de processos aqui, né? Eu só vou dar um enfático aí a Dantas do processo dele. Imagina se você fosse socorrido no hospital e chegando no hospital uma enfermeira não soubesse o que fosse fazer. Se fosse medir sua pressão, se fosse tirar sua febre, medir sua febre, né? Saber o que é que você tem para poder dar o procedimento. Então ele tem um procedimento até chegar no médico. Então aquilo é bem desenhado, bem detalhado. Então, mesmo assim, por quê? Porque ele tem riscos calculados. Tá joia? Vou ficar passando, por favor. Próximo. Volta. Então, quando a gente pensa no negócio,
a gente pensa que ele vai ser assim, ó, em linha reta, né? Isso aqui foi um engenheiro que calculou tudo certinho e imagina que vai ser desse jeito, né? Que o trilho, que a empresa vai estar dentro de um trilho e está na mão da gente. Só que o dia a dia é diferente. O dia a dia é uma trilha que a gente tem que tirar as arestas, todas as arestas aqui, né? Seguir dentro de uma trilha, aí dentro de uma mata, que a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, no momento seguinte, e a gente tem que estar, então, trilho versus trilha é importante. Então, quando a gente idealiza um negócio, a gente acha que é um trilho, mas na verdade a gente está dentro de uma trilha no nosso dia a dia. Próximo. Pronto, então, mais os que persistem, né? Acho que a maioria aqui que estão há um bom tempo nos seus negócios é porque estão persistindo, estão querendo chegar ao fim. Esse aí vai ver uma... Pronto, contempla a vista do topo, né? Então, está hoje há 30 anos de mercado, é porque foi muita persistência, foi muita determinação. Quem tem 15 anos também, já tem gente que tem 10 anos de mercado, então isso é importante, a gente persistir para a gente chegar nesse topo. Agora, nada disso aqui vai acontecer se você não tiver os processos bem definidos na sua empresa, se você não tiver o que fazer em cada passo, né? O processo hoje é um item fundamental dentro de uma empresa. Então aqui tem aquele que sai para guerrear, né? O provérbio 24:6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselhos se obtém a vitória, não é? Então, empreendedores daqui, quem tem seus negócios, tem duas pessoas que vocês têm que se alinhar. Do início, não vou dizer duas não, vou dizer três. A terceira eu estou botando agora, tá? Duas pessoas têm que se alinhar, do início do seu negócio até o fim, né? Duas. A terceira, primeiro, é o seu advogado. Você tem que se alinhar com ele. Segundo, é o seu contador. Você tem que estar perto dele, porque ele é que vai fazer algumas definições que podem melhorar o seu negócio, né? E terceiro é o pastor. Não esqueça do pastor, não. Porque o pastor vai dar umas orientações muito boas, se você estiver no caminho errado, na palavra, né? Então, depois do... Pronto, então, no negócio, é isso que eu estava falando, você deverá fazer entre seu contador e seu advogado, tá certo? Verdade. Do que você vai começar, o que é que você vai fazer, quais são os problemas que tem. Muitas vezes você começa um negócio e não sabe se tem um problema ambiental, não sabe se tem um problema de Secretaria de Saúde, não sabe se tem... Então, gente, não esqueça disso. Vai começar um negócio, nem procure um contador de frente, procure primeiro um advogado. Eu vou botar esse negócio, quero ver quais são as regularidades que tem nesse negócio aqui, se tem algum tipo de lei, se tem algum tipo de regra, né? De regra para que esse negócio venha funcionar. Depois você vai e alinha o raciocínio do seu advogado com o do contador e bota os dois juntos, tá certo? Os dois são alinhados e procure sempre alinhar os dois dentro da confiança que vocês tenham, que vocês tenham confiança com os dois. Próximo. Busque apoio do profissional de confiança, no caso do advogado e do contador. Estabeleça as suas metas, né? Essas metas aqui estão dentro de um processo e depois você tem que fazer um planejamento estratégico, né, dentro da sua empresa. Dentro do planejamento estratégico, então as etapas do planejamento estratégico, ela tem, próximo, bom, como o Dantas tinha falado antes, a definição de missão, visão e valores da empresa. Eu posso beber um pouquinho de água?
Então, o planejamento estratégico, você tem a definição de missão, visão e valores da empresa, né? E aí foi muito bem colocado pelo Dantas o conceito, né? Análise do ambiente interno e externo, né? Procurando suas forças e fraquezas, Oportunidades e ameaças. Gostei. Então, só para você estar sabendo. Oportunidades e ameaças, tá certo? Definições de metas e objetivos. Danta já colocou lá os 5W2Hs, que aquilo ali faz parte. Isso aqui também traz para dentro isso, a questão de metas e objetivos, né? Definição das estratégias, tá certo? Implantação das estratégias, monitoramento e melhoria das etapas, ou seja, cada processo que vai acontecendo, cada planejamento, cada resultado que vai acontecendo, você já vai melhorando, que foi justamente o que Dantas colocou do PDCA, né? Mapa estratégico, né? Então, eu trouxe aqui o seguinte: não existe empresas sem pessoas. Então, tem que ter pessoas. Se é o seu cliente, é uma pessoa, é gente, você tem que gostar de gente. Se é o seu colaborador, é gente. Se é o seu fornecedor, é gente. Se é o seu parceiro, é gente. Então, você tem que gostar de gente. Então, no mapa estratégico aqui, vocês têm que definir pessoas e tecnologia, né? Então, definir a competência da equipe, desenvolver competência necessária da equipe, né, de cada profissional, manter parque tecnológico adequado às demandas, né? Então, isso aqui é pessoas e tecnologias. Processos internos, né? Isso aí é o que Danta falou, né? De implantar um processo interno, mapeamento de modelagem de processo, ele está aqui, tá certo? Que é justamente um fluxograma que a gente está apresentando, né? E adequar a estrutura operacional das demandas, tá certo? Aí, com isso, você pode elaborar o seu plano de marketing, né? Qual é o seu público-alvo, onde vocês querem atuar, em que área você quer atuar, em que região, né? Então, a identidade visual de sua empresa também vai fazer com que você venda, tá certo? Próximo. E aí vem as finanças. Eu falei tudo isso para dizer que vai chegar as finanças e é onde que vai entrar a contabilidade, tá certo? Então, nas finanças você pode definir o crescimento das suas receitas, a evolução das suas receitas dos novos contratos atuais com os clientes que você tem, com o que você tem, e atingir uma rentabilidade planejada, né? Então, isso aqui vai ser para todo esse item de planejamento estratégico que você vai ter que ter um indicador, né? Um indicador, vai ter um indicador objetivo, muitas vezes um subjetivo, mas com relação a realização do planejamento estratégico, ele vai dar um resultado para a sua empresa, seja ele de imagem, que vai valorizar a sua empresa, possível venda da sua empresa, essa imagem, ela vai caracterizar um valuation para a sua empresa, a sua marca está registrada. A Coca-Cola hoje é Coca-Cola, mas porque ela se promoveu para isso, para estar crescendo em imagem. Então ela fez marketing para isso, entendeu? Então ela não precisou vender nome, ela vendeu produto, mas hoje ela vende um nome, não é? Então você tem então isso aqui é justamente tudo que você faz no planejamento estratégico, ele vai refletir em indicadores e em resultados. Pronto, esse aqui é um mapa estratégico modelo balanço scorecard, né? Eu cuido das pessoas, melhoro os processos, desenvolvo minha campanha de marketing para garantir o meu resultado esperado. Tanto é que a seta é subindo, né? Um sustentando o outro, tá certo? Então aqui você vai ter finanças, crescer receita. Para você crescer receita, evoluir os honorários e atingir rentabilidade planejada, você precisa definir a campanha de marketing, identidade visual e organização da empresa. Você vai ter que melhorar os processos e cuidar das pessoas.
Ok? Próximo. E a participação da contabilidade no negócio, né? Então, próximo. Rodrigo, se eu estiver rápido, vocês falam, tá? Eu desacelero aqui. A contabilidade dos negócios, no seu negócio, então, vamos lá. Estruturação societária. Como eu falei antes, juntar-se com o advogado para definir uma estruturação societária do seu negócio. Qual é a forma da sociedade? Qual é a forma de tributação que sua empresa vai ter? Qual é a forma, se a sua empresa vai ser uma empresa SA, se vai ser uma limitada, se vai ser empresa individual, se vai ser uma microempresa, como é que vai ser isso? Entendeu? Então, essa definição, ela parte da necessidade que você vai ter das suas atividades econômicas versus a necessidade que você tem pessoal de fazer a sua sociedade. Exemplo, vou dar um exemplo. Um amigo meu chegou para mim e fez: eu quero abrir uma empresa. Aí eu fiz: tá, ok. Qual a atividade? Ele fez engenharia civil. Eu fiz: ok. Aí eu fiz: qual é a engenharia civil? Qual é a forma de sociedade que você quer? Ele fez: não sei. Aí eu fiz: tá. Tu quer um SA? Ele fez: não, só vai ser eu sozinho, né? Aí eu fiz: tá bom, se for você sozinho, é uma empresa de sociedade empresarial individual. Aí ele fez: tá certo. Agora só tem o seguinte: toda a responsabilidade civil, fiscal, tributária, penal, criminal, qualquer responsabilidade cai sobre um sócio só. Ele fez: então vou abrir uma limitada. Eu falei: você tem que arrumar um sócio. Entendeu? Então, quando se abre uma empresa, essas responsabilidades que eu falei cai para o sócio em todos os sentidos. Entendeu? Em todo sentido. Deixou de fazer, você tem a obrigação de fazer. Não fez, você é penalizado. Ok? Então, a estruturação societária é muito importante no início, já partindo do início do negócio. Tá certo? Em seguida, a gente tem aí justamente estabelecimento do fluxo de caixa, né, que são as finanças, quanto tem que pagar, quanto tem que receber, qual vai ser esse planejamento e indicadores financeiros, ok? Contabilidade e auditoria. Contabilidade para deixar todos os atos administrativos registrados na contabilidade, né? E a auditoria é justamente para dizer ao sócio da empresa se ele tem, se aquilo está representando para ele coerência no que ele faz. Dá exemplo. Hoje, quando a gente recebe uma fiscalização da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: eu quero o livro diário da empresa, nem é o livro diário, né? Hoje é a inscrição contábil digital, que é a ECD. Eu quero a inscrição contábil digital da empresa, a FD, ou o PGDAR da empresa, se for uma empresa do Simples. Por que ele pede logo isso? Porque ele sabe que você não pode mudar depois que você entrega. Entende? Então, quando ele faz isso, ele já lhe paralisa. Então, primeiro, e ele pede logo o diário, o balancete e o razão da empresa. Ah, se você não tiver, mas você tem a obrigação de fazer o livro caixa da empresa. Então, você tem que ter essa obrigatoriedade de fazer o livro caixa e entregar o livro caixa. Ao entregar, pronto, ali já foi fé pública. A contabilidade, qualquer coisa que ela registre, ela tem fé pública. Por quê? Ela tem que registrar na junta comercial todos esses atos que você tem, e ao registrar na junta comercial passa a ser público. Qualquer pessoa pode chegar lá, pedir e ter. Pronto. Estruturação tributária e fiscal. Isso é importante, porque às vezes a pessoa quer fazer uma empresa, e na empresa você coloca uma atividade lá na empresa que não cabe no Simples Nacional, e você quer que essa empresa seja simples. Então não adianta forçar a barra, que não vai entrar. Entendeu? Então,
nessa situação, a gente tem essa estruturação tributária e fiscal, cabe nesse planejamento tributário que vai ser feito. Tá entendendo? Muitas vezes é melhor você até ir para o lucro presumido, porque do simples está muito caro, em virtude do seu faturamento quando está crescendo. Em todas as situações, se vocês dizem assim, qual é a maior, qual é a melhor opção, em todas as situações, na maioria, vai ser Simples Nacional. Eu não tenho dúvida disso. Mas para isso você tem que ter a atividade correta, no momento certo, para você fazer a tributação correta, entendeu? Porque depois o problema é maior. Aí tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Então, dentro dessa estruturação tributária fiscal, vem a questão das suas obrigações acessórias. Hoje nós temos quase que umas 10 obrigações acessórias por cada tipo de empresa, mais ou menos. CDF, DEFIS, DIMOB, e aí vai, DCTF, aí é um bocado de declarações que a gente vai, né? Tem que pagar um contador. Tem que pagar, tem que ter um contador de confiança que tenha essa estrutura para servir aos empreendedores. Auxiliar que de contabilidade faz esse contrato. Próximo. Bom, como eu disse, o planejamento, existe o planejamento, obrigado, querido, existe o planejamento estratégico, existe você começar a medir os indicadores econômicos. Então, quando você começar a medir os indicadores, qual é a base? A base é o que passou, é o que eu planejei, o que passou, que está contabilizado, para eu melhorar para o futuro. Então, geralmente, a estruturação de base, no final. Tá? Pronto, indicadores econômicos aqui. Então, existe o planejamento, né? Existiu a base de dados, que é a contabilidade, né? Que é o parte do financeiro todinha que está contabilizada, que deve estar contabilizada. E aí vocês estabelecem indicadores. Então, alguns exemplos aqui. O estudo de viabilidade. Tá. Então, esse né, de um negócio que chega na minha mão, concluir que, certo? Essa empresa, ela teria que ter um investimento. Ela começar a girar, ela vai ter 114 mil reais de lucro, tá certo? Ok. Ela nacional, ela vai ter que tratar um retorno de investimento, ou seja, um payback do investimento dela em 8 meses. Tá? Lá em cima, o investimento total de capital inicial, de capital de giro, caixa mínima e estoque, em torno de 750 mil. Então esse negócio chegou pra gente. Às vezes, pode passar, às vezes a gente fica assim meio perdido, porque acha que é um negócio pequeno, mas quando a gente bota o número no tempo, o negócio fica grande. O negócio fica grande. Então você não, às vezes acha que tem uma coisa pequena na sua mão, uma simples loja, quando você vai ver seu estoque está lá em cima, quando você vai ver seu estoque no tempo está maior ainda, e você tem que ter cuidado. Porque qualquer coisa, qualquer escorregada vai se embora milhares de reais ali. Tá certo? Então, continuando o estudo aqui, ó. O ponto de 14.600 mil de venda por mês, ele virava a curva. Então tá aqui, ó. O ponto de equilíbrio ele vira com 14.600, né? Aqui você teria a taxa interna de retorno de 10% ao mês, né? E aqui um VPL, que é o valor presente líquido do investimento,
com o tempo de trabalho, né? Com o tempo de trabalho de 2 anos ou 1 ano, eu não lembro qual foi o tempo aqui que eu coloquei, mas acho que foi 2 anos, daria 1.036.000 aqui de avaliação, com a taxa mínima de atratividade de 5%. O que é essa taxa mínima de atratividade? Essa taxa mínima de atratividade é o que você tem hoje no investimento, no seu investimento hoje, né? Você tem hoje o quê? Vamos botar aí, Selic, CDI mais 10% hoje aplicado no banco, tá certo? Então, essa é a sua taxa mínima de atratividade. Você não vai colocar esse valor em um negócio que dê menos do que isso, porque aí você está pagando para trabalhar. Se você já tem esse na sua mão, né, Selic mais 10%, vamos dizer assim, você não vai pegar esse dinheiro e colocar, né, em um negócio para dar menos do que isso. Por isso que você tem que ter a taxa mínima de atratividade. Essa aqui o empresário decidiu que era 5%. A taxa mínima de atratividade dele, porque ele tinha outros negócios que mensalmente estava dando 2,5%, ele fez, para eu correr um risco maior, eu quero dobrar. Aí eu fiz, tá bom. Aí eu coloquei 5%. Certo? Aqui a expulsão máxima de caixa é 852. Se não acontecesse nada, ele tinha que desembolsar isso aí como investimento, né? Mas como isso é como é que eu posso dizer? É uma coisa contínua, que vai caminhando de mês a mês, às vezes o negócio dá tão certo que isso aqui você não consegue, não coloca para dentro, porque o próprio negócio coloca para dentro, entendeu? Na medida que você vai dando resultado e puxando o resultado para dentro, o resultado vai cobrindo, ok? Próximo. Aí alguns indicadores, né? Dashboards indicadores, né? Para você estar acompanhando sua receita operacional, o seu custo, como está subindo. Isso está tudo de acordo com o seu planejamento estratégico, né? Quanto é que você vai gastar, quanto é que você tem. Então, esse dashboard é interessante você estar analisando, né? Então, aqui a distribuição do resultado, né? Quanto foi de cancelamento, de imposto sobre receita, de custo, despesa líquida, lucro líquido da empresa. Então, próximo. Aqui tem o ponto de equilíbrio, né? Isso aqui já era foi outra empresa que eu coloquei o modelo. Próximo. Próximo. Pronto. Aí quem não sabe se chama balanço patrimonial. Isso aí quem vê que é um negócio misterioso, sabe? Isso é mistério, dá para falar em um mistério aqui. Passivo circulante, não circulante, regime a longo prazo, né? Mas vamos lá, gente, ó. É importante vocês, se não entender, pelo menos visualmente, saber que isso aí é um balanço patrimonial, tá? Os ativos não têm os direitos, bens e direitos, e o passivo não tem suas obrigações e suas obrigações, tá certo? Então, o ativo, né? Ele contempla justamente essa. No momento que está fechando o balanço, isso aqui a fotografia da sua empresa, entendeu? É a fotografia da sua empresa, não vai mudar com relação a nada a isso, né? E isso aí foi extraído de onde? Dos lançamentos que foram feitos na contabilidade, fruto de toda a movimentação que teve na contabilidade, entendeu? Então você tem todos esses direitos aqui a receber e todas essas obrigações aqui a pagar. Aí você vai dizer, mas Joás, o patrimônio líquido é uma obrigação? É uma obrigação da empresa com o sócio. Por isso que ele está aqui do lado de cá. Entendeu? Meu patrimônio líquido é 2 milhões, mas é uma obrigação da empresa com o sócio. Quando você está lendo isso aqui, você não está lendo para você. Você está lendo a sua empresa, que é uma entidade separada de você. Você é um CPF e a sua empresa é um CNPJ. Ok? Próximo. Aqui, demonstração de resultado, né? Que todo mundo gosta de dar uma olhadinha, né? De ver a receita, a dedução e tal. Aí quando vê o resultado positivo, todo mundo fica feliz. Sorriso, né? Aqui é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Próximo.
Isso aqui é demonstrando fluxo de caixa. Fluxo de caixa é importante, gente, porque no fluxo de caixa você vai ter a capacidade de identificar qual é a capacidade que a sua empresa tem de gerar caixa da sua atividade operacional. Se isso aqui for negativo, é porque ou você está aportando dinheiro do seu bolso ou está pedindo dinheiro emprestado a banco. Tá certo? Então você tem o fluxo de caixa, são três fases, né? Fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa da atividade de investimento, ou seja, deu positivo, você investiu alguma coisa. Aqui o cara colocou em aplicação temporária. E fluxo de caixa de financiamento e empréstimo, ou seja, ele recebeu, aliás, ele pagou o empréstimo e ele pagou a distribuição de lucro. Entende? Então, a leitura do fluxo de caixa é essas três camadas. Então, se você consegue saber a capacidade de caixa que a sua empresa gera, a capacidade de operacional, o caixa operacional que a sua empresa gera, é espetacular. Entendeu? Você só vai saber isso olhando o fluxo de caixa da empresa. Tá certo? Próximo. Notas explicativas, pode passar, se eu passar rápido. Isso aqui são informações da empresa, ou seja, os números do balanço da DRE, da DMPL, que é demonstração da mutação do patrimônio líquido, e do fluxo de caixa é número, né? Ali a gente fala assim, ali são comprimidos, né? E a nota explicativa é a bússola, porque quem lê, o terceiro que lê tem que entender o que a gente quis dizer. Então ele vem toda a apresentação da empresa, qual é o objetivo da empresa, as políticas contábeis que foram adotadas, o julgamento de estimativa, e aí vai. Cada item significativo dentro de um balanço, dentro de uma DRE, ele tem que ter uma nota explicativa. Pode seguir, querida. Pode seguir. Isso aí era um modelo que eu ia trazer, mas acabou a gente não colocando, que ia ficar muito extenso também. E Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Amém. Obrigado, gente.